um tanto quanto arredondada, porque o Cruzeiro ele está à procura de lateral esquerdo. O Cruzeiro vai buscar lateral esquerdo no mercado. E aí, o que acontece? Com a entrada do Jorge na parada, Xará, o lateral esquerdo do Palmeiras, a informação que eu tenho é que deu uma estagnada, deu uma parada no Bruno Pacheco, lateral do Ceará. Até natural. 30 anos, Cruzeiro sabe das condições, o Cruzeiro sabe das condições para ter que trazer o jogador do Ceará. Empréstimo está totalmente descartado. O Ceará não aceita emprestar o jogador, de forma alguma. O Ceará não vai emprestar o atleta. Quer capitalizar. Quer capitalizar. Essa é a palavra, quer capitalizar. Então, o Cruzeiro já sabe do salário dele, já sabe como que seria essa operação, mas, por hora, estagnou. Parou. Não tem mais, não tem conversa, por enquanto. Pode retomar. E aí o Jorge me chama a atenção, porque não faz sentido você negociar com um atleta diretamente com o clube só. O Jorge tem o Eduardo Duran, inclusive, que é o empresário do jogador. E o Eduardo Duran, para quem não sabe, é um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Inclusive nessa parceria com o próprio Tombense, né? Então, tem que ter o aval do Duran. Tem jogador, o jogador tem contrato até 2025 com o Palmeiras, o Cruzeiro tem esse desejo de empréstimo. Então, assim, essa é a situação do momento em relação à lateral esquerda do Cruzeiro, Xará. Pois é, eu quero colocar o Léo Figueiredo na roda também para falar sobre isso, porque são dois nomes com características bem distintas, né, Léo? Bruno Pacheco, e me corrija se estiver errado, é um jogador de mais velocidade, um jogador mais agudo, e o Jorge é um jogador mais técnico, né? Romano, bom dia para vocês aí. Eu acho que eles têm uma grande diferença, é que o Jorge já jogou em alto nível. O Bruno Pacheco não. O Jorge chegou aí para a Europa, não conseguiu se firmar. O Bruno Pacheco não. Acho que tem uma diferença de nível aí realmente entre os dois. O Jorge é um nome que você pode apostar, está devendo desde que voltou ao futebol brasileiro, mas que seria uma boa aposta para a lateral esquerda, porque já mostrou serviço. Agora, o Bruno Pacheco não. Bruno Pacheco rodou um bocado, um lateral ok. Não acho que seja uma grande contratação, ou até mesmo um bom reforço para o Cruzeiro, para o nível de Série A. Como o Cruzeiro não tem muito para gastar, Romano, ele tem que ser muito assertivo nessas contratações. Só que eu acho que o Cruzeiro precisa acelerar um pouco mais o pé. Por mais que ele não precise montar o time para o Campeonato Mineiro, eu concordo com o que o Pansi disse agora há pouco, não vai se reapresentar com o elenco todo pronto, mas o Cruzeiro precisa beber a água limpa. O Cruzeiro precisa chegar antes dos outros, já que ele não tem tanta grana para investir, ele tem que chegar nos caras antes dos outros. E outra, quando chegar, fichar. Quando chegar, acertar. Porque aí se traz a informação, se vaza na imprensa, outro clube procura, aí vem outro e oferece mais, o Cruzeiro acaba perdendo um negócio. Então eu acho que o Cruzeiro precisa acelerar um pouquinho mais o pé, Romano. Mas é um risco que o Cruzeiro está correndo, Léo. E a gente já viu um exemplo disso em temporadas passadas. Por exemplo, o América esperava terminar os estaduais para reforçar o time para o brasileiro e aí tomava taca, porque quando chegava lá a galera já estava toda empregada. Você acha que o Cruzeiro não está correndo esse risco? Eu acho que corre esse risco, mas assim, ele é obrigado a correr esse risco, né? Ele não tem dinheiro para chegar e fazer as contratações. O Pessolano vira e fala, olha, eu monto um time aqui para a gente ter tranquilidade na Série A, então aqui os nomes. Não funciona assim. No Flamengo, no Palmeiras, no próprio Atlético, no Corinthians, talvez isso seria um pouco mais fácil. Mas não é a realidade do Cruzeiro. Então ele meio que é obrigado a correr esse risco. Só que, dentro deste risco, eu acho que o Cruzeiro precisa acelerar. Porque as informações, e o Pan está aí no dia a dia, por exemplo, o Ronaldo tem que conversar com a turma dele, mas o Ronaldo está na Copa, cara. O Ronaldo está nos estádios, o Ronaldo está isso, aí ele tem a equipe dele aí trabalhando. Quando o Ronaldo entra na parada, eu acho que fica mais fácil, sabe? Tem uma reunião com um jogador ou com um empresário, quando o Ronaldo conversa, e logicamente que se necessário for ele conversa, a tecnologia hoje faz uma video call para quem seja, mas eu acho que o Cruzeiro poderia sim apertar o pé. À medida que cada dia passa, Romano, outros candidatos surgirão para os bons jogadores. Fica mais difícil contratar.
Tá certo. E aí o Cruzeiro vai ter que correr. Eu acho que vai ter que dar uma pisadinha no acelerador ali, viu, Xará? Eu também acho. Eu também acho que dentro da linha que quer fazer, de não extrapolar nenhum orçamento, o Xará vai ter que correr contra o tempo e isso vai deixando o mercado ainda mais difícil. Mas essa é a notícia em relação à lateral